seres humanos limitados, cansamos. Mas aí tem a palavra de Deus que diz por quê para nós? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Amém. Então, se você, porventura, está aí um pouco cansado, né? O desânimo, porventura, já tem chegado, batido na sua porta, nós temos um Deus que renova. Amém? Cremos que neste momento Deus estará renovando, se porventura alguém esteja precisando de um renovo da parte de Deus. Deixe eu orar nesse momento. Mais uma vez, o nosso irmão Omar. O irmão Omar apareceu aqui. Apareceu? Paz do Senhor, irmão Omar. Deus abençoe. Deus irmão abençoe. Omar. Tá lá em Uberlândia, lá. Tem que Graças a Deus. falar pro Alexandre pra sair pegar um queijinho de Minas aí pra nós aí. É irmão. verdade, o irmão Alexandre sempre está em Minas Gerais, É. tem que fazer um queijinho mineiro para nós, né, irmão Alexandre? Mas amém, vamos orar então nesse momento, agradecendo a Deus. Depois dessa oração, o irmão Gessé estará ali então tocando uma música em louvor ao Senhor, e depois nós retornaremos com a nossa meditação da palavra de Deus. Estaremos meditando hoje, irmão William, qual texto? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, no versículo 61 e 62, pastor Ivo. 61 e 62. Daí a gente medita no texto inteiro aqui, só para ficar Amém. cumprida a leitura. Então, se você puder, né, apanhar a tua Bíblia aí na tua casa, onde você estiver, se você estiver aí, né, com tranquilidade, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 61 e 62, é isso? Isso. Amém, estaremos então meditando, logo após, né, a música que o irmão Gessé estará tocando ali. Amém? Vamos orar? Amém. Soberano Deus, mais uma vez, meu Deus querido, nós queremos agradecer ao Senhor por tua graça, misericórdia, tua bondade. Mais uma vez, ó Deus, o teu cuidado que foi dispensado na nossa vida, papai. Obrigado, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, Pai querido, desde o amanhecer, desde o momento, ó Deus, que nós abrimos nossos olhos, ó Deus, quando acordamos de manhã, porque, ó Deus, o Senhor deu a nós o sono, o Senhor guardou e o Senhor nos acordou novamente, papai querido. Obrigado, meu Deus, pelas nossas atividades realizadas, pelo trabalho. Ainda, meu Senhor, que as nossas atividades tenham trazido alguma canseira, alguma fadiga, meu Senhor, mas o Senhor esteve conosco, ó Papai amado, durante todo este dia, e nós fomos e voltamos porque a tua mão nos guardou, Papai amado. Obrigado, meu Deus, por nós aqui mais uma vez estarmos no estúdio da Rádio Remissão Gospel. Obrigado, Deus querido, pelos irmãos que já estão conosco, ó Senhor. Desde já, meu Deus, eu te peço que o Senhor esteja visitando a vida, o lar, a família de cada um dos nossos irmãos, meu papai querido. E segundo Deus, aquilo que eles necessitam, segundo Pai amado, aquilo que eles estão, ó Deus querido, colocando na tua presença, move as tuas mãos em direção aos lares agora, meu Senhor, para abençoar, para fazer grandes obras, meu Senhor, na vida de cada um dos nossos irmãos, papai. O irmão Alexandre, o irmão Leandro, a irmã Camila, o irmão Omar, Pai amado, e aqueles que ainda estarão conosco nessa live, meu Senhor, seja o Senhor nessa noite sobre a vida de cada um deles para dar vitória. Assim, Deus amado, nós te pedimos e assim te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém? Irmão Gessé, então, tocando ali um louvor, uma música ao Senhor, e depois nós voltaremos meditando na palavra do Senhor. Amém. Se não for pra te servir, quem sou? Então, Te adorar, Senhor, então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nós é parecido com o Pedro, Gessé. Senhor, O Thor nós está andando em cima da água, o Thor nós afunda. Outra hora nós quer esmurrar um, cortar a orelha do outro. os adoradores do Senhor dê um grito de alegria.
Se não for pra te adorar, para que é assim. Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, preciso te adorar. Anseio te adorar. Te adorar. Eu quero te adorar. Glória a Deus. Queremos adorar e devemos adorar ao Senhor, né? Não basta querer, devemos, né? É dever. A igreja, aqueles que creem em Cristo Jesus, devem adorar. Deus procura, irmão Williams, os verdadeiros adoradores, né? Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Vamos lá então para a nossa meditação, irmão William? Amém. Né? Vamos aqui meditar, depois deixar um tempinho reservado no finalzinho para nós avisarmos aqui as obras, né, que vão ser realizadas, e também falar aí das plataformas da Rádio Remissão Gospel. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62. Isso. Leia para nós aí então, irmão William. Amém. E nós estaremos então meditando na palavra de Deus nessa noite. Amém. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, e antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Glória a Deus. Então está aí um texto separado para hoje, para nossa meditação. Para nós entendermos, irmãos, o que, né, aconteceu com Pedro, precisamos conhecer Jesus, é claro, né, é o Senhor Jesus, Deus na terra, 100% Deus, 100% homem, conhecedor, né, o Messias, o ungido de Deus, que foi enviado para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas o que nós queremos trazer nessa noite aqui, olha só, o apóstolo Pedro, um homem determinado, um homem, segundo os estudos, né, da atualidade, ele era um sanguíneo, um homem que tinha atitudes rápidas. Ele não pensava muito, não, irmão William. O apóstolo Pedro, ele era aquele homem que decidido, né? A gente nota isso que em algumas situações que ele esteve com Cristo, né, ele viveu os dois lados, né? Nós vamos falar aqui de uma situação difícil. Trazendo hoje, né, na linguagem popular, 880, né, pastor? Exatamente. Deixa eu só saudar aqui a irmã Vânia, minha esposa, que também está conosco, a nossa irmã Rita, que também acabou de entrar. Deus abençoe a irmã Rita, a sua vida. Exatamente, Pedro era este homem, era 8 ou 80 com ele, né? Olha só como é o ser humano, né? Conhecedor de Deus. Mas Pedro era este homem que andou sobre as águas, né? Segundo a voz do Senhor Jesus, que chamou ele para que viesse. Ele, né, demonstrou ali um ato de fé, né, de confiança em Deus, porque no meio de uma tempestade, vento contrário, o barco indo a pique, ele ousou na fé e creu em Jesus Cristo e andou, né, deu alguns passos sobre a face das águas. É claro que todo mundo conhece a passagem, está lá em Mateus capítulo 14. Então Pedro era esse homem, ali ele era 80, né? Vamos para cima, vai ao Senhor Jesus. Então manda ir ter contigo por sobre as águas. Vem, Pedro, sou. E ele sai do barco em meio à tempestade, em meio, né, ao vento estava soprando, irmão William, e caminhou. Né? Claro que depois ele olhou para o vento, sentiu medo e afundou. Mas ele ousou. Então Pedro era um homem ousado, né? A pessoa que é sanguínea, geralmente ele é uma pessoa ousada, né? Ele vai sem medo de errar, né? Ao contrário de outras pessoas, né? De outras personalidades que ponderam muito mais, né? Pedro não ponderava muito, não. Não pensava, né, muito, pastor? Não, ele era meio decidido. A irmã Eva, também conosco, a nossa irmã Eva Varela, a mãe da Camila Varela, Deus abençoe, e a minha irmã e a minha sobrinha. Pastor Vanderlei Cândido também conosco, Deus abençoe. Então Pedro, irmão William, ele era esse tipo de homem, esse tipo de pessoa, ele tinha essa personalidade. Mas por outro lado, ele também decepou a orelha de um soldado, né, chamado Malco. Então olha só, como é que pode alguém
que anda sobre a face das águas, alguém que esteve com Jesus, viu Jesus ensinar, fazer muitas maravilhas, viu Jesus operar milagres, mas também teve atitudes que parece que contradizem, né, a sua fé em Jesus. Muitas vezes as pessoas esperam de nós, irmão William, nós que somos cristãos, que servimos a Deus, que tememos ao nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas esperam de nós uma perfeição, né? E é Espero que um grande engano. nunca vamos errar, né, pastor? Cometer uma falha. É claro que quando, olha só como é que nós fomos chamados, quando Deus chamou Abraão para ser o líder que tiraria o povo de Israel, acho que lá no capítulo 17 de Gênesis, depois que, né, em Gênesis 14, Deus chama Abraão, lhe faz promessa, olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele catou a família dele, né, levou Ló, que não era para levar parente nenhum, ele levou Ló, sobrinho Ló, e Ló, né, foi um certo atrapalho na vida dele em algum momento, e ele saiu confiante na palavra do Senhor, rumo à terra que Deus lhe mostraria. E daí lá no capítulo 17, Deus fala com Abraão novamente. E qual foi a palavra de Deus a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito, né? É claro que nós, conhecedores da palavra de Deus, nós devemos nos esforçar para sermos perfeitos, né? Não vamos conseguir, é claro, irmão William, porque somos falhos, somos limitados, assim como Pedro. Nós já vamos entrar aqui no que nós queremos meditar, né? Então muitas vezes, a irmã Neuci também, paz do Senhor, irmã Neuci, Deus abençoe a sua vida. Então as pessoas olham para nós, irmão William, que servimos a Deus, e esperam de nós uma perfeição que não existe. Não existe, não adianta. A gente teme a Deus, a gente confia em Deus, a gente se esforça para fazer a vontade dele na nossa vida, mas nós vamos errar. Então nós vamos falar aqui de um erro do apóstolo Pedro. Um homem que, né, foi chamado, era um pescador, foi chamado para ser um dos primeiros discípulos de Jesus, né, porque Jesus conhecia a sua vida. Então deixa eu aqui já separar, abrir um parênteses aqui. Quando Deus chama eu e você, assim como chamou o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, né, o Senhor já conhece eu e você. Então quando Deus me chamou para servir a Ele na terra, Deus sabia da minha personalidade. Deus sabia que eu sou tímido. Deus sabe, eu sou tímido. Né, a gente fala um pouquinho hoje com um pouquinho mais de desenvoltura, porque a gente aprendeu, a gente treinou, mas a minha personalidade, a minha natureza é tímida. Né? Então, a gente falamos, graças a Deus, o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo tem nos ensinado e nos ajuda a nos desenvolver para que a obra de Deus seja feita através de nossas vidas. Mas Deus me chamou, irmão William, assim como chamou o irmão William, que tem uma personalidade totalmente diferente da minha. O irmão William já é uma pessoa mais extrovertida, né? Ele chega nos ambientes, já conversa, já agita, já dá risada para todo mundo, né? O irmão William, ele dá risada para todo mundo e com todo mundo, né? Parece que não tem tristeza com ele, né? Mas é claro que tem, né, irmão? Tem, mas... Enfim, aí Deus chamou vários tipos de pessoas com várias personalidades. Então, uma hora a gente vai trazer uma meditação aqui sobre as personalidades, né? O sanguíneo, o melancólico, o fleumático e o... Tem mais uma lá que agora eu esqueci, né? Mas são 4 tipos de personalidades. A gente vai preparar o estudo e vai trazer aqui para os irmãos entenderem e descobrirem qual é a sua personalidade, né? Eu fico ali entre o fleumático e o melancólico, né? Fico entre ali, né? O irmão William, o colérico, lembrei, o outro é o colérico, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, né? Uma hora a gente traz aqui um estudo sobre essas 4 personalidades. Mas vamos falar de Pedro, a personalidade de Pedro. Então só, Deus chamou aqui, né, o pastor Vanderlei, né, que é uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, né, para conversar, né? Parece que quando a gente conversa com o pastor Vanderlei, né, ele sempre aquela
aquela voz tranquila, aquela voz que parece que, né? Mas é claro, tem defeito como qualquer ser humano. Nós temos aqui o nosso irmão Leandro Silva. Como é que é o irmão Leandro Silva? O irmão Leandro é do povão também, né, pastor? Do povão. Tá no meio, Agita. tá no evangelismo. Agita vamos bastante. pra Glória a Deus. nordestino, né? Nordestino sempre é uma pessoa mais pra frente. Mais né, pra como frente, dizem. Fala bastante. Ele fala, meu negócio é tá na rua. Graças a Deus por Amém. isso. Enfim, Deus chamou todos os tipos de pessoas. Mas nessa noite nós queremos falar um pouquinho sobre Pedro. Quem era este homem que Deus chamou para a sua obra? Quem era este homem que andou sobre a face das águas, creu em Jesus, ousou, né, ter fé para andar sobre a face das águas, mesmo quando o vento estava contrário? Ele teve fé, ele falou, eu vou. De repente os outros discípulos no barco ali, vendo, Pedro, que isso, Pedro? Você vai andar? E ele falou, eu vou. E andou, né? Mas aqui nós vemos uma coisa aqui, outra situação na vida do apóstolo Pedro, né? Pedro nega Jesus. Como é que pode alguém que teve uma experiência de andar sobre a face das águas, né, algo sobrenatural, né, alguém que ouviu a voz do Senhor Jesus chamando, vem Pedro, que sou eu, não temas, sou eu. Mas agora, nesse momento da sua vida, Pedro nega Jesus. Né? Para a gente entender aqui o contexto desses versos, por que Pedro chorou amargamente? Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só, o verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fitou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, né? Antes de cantar o galo. Então eu creio que a maioria dos irmãos aí conhecem a passagem de que Pedro negou Jesus. Vários filmes já tentaram retratar essa situação. Mas por que, irmão William, que Pedro nega Jesus? Qual foi o problema? O que aconteceu com Pedro? Pastor, ele veio, né? Se pegar o Evangelho de Mateus, acho que capítulo 26, se não me falha a memória, ele já vinha preparando os discípulos, vamos orar, vamos vigiar. E essa é um dos pontos já que Pedro deixou passar. Né? Justamente, para nós podermos entender, irmãos, olha só, primeiro, ser humano, né? Não é porque nós somos servos de Deus, né? Eu não gosto de usar a palavra crente, né? Eu prefiro usar a palavra cristão, servos de Deus, porque crente é todo aquele que crê, né? Mas crer no Senhor Jesus Cristo é diferente, né? Nós devemos ser chamados de cristãos, alguém que crê em Jesus Cristo e procura seguir os passos do Senhor Jesus, cristãos. Mas amém. Primeira coisa, ser humano, homem, né? Alguém limitado nas suas emoções, nas suas forças, na sua resistência, assim como qualquer um de nós hoje. Então, como nós estávamos falando aqui, às vezes as pessoas olham para nós que servimos a Deus e às vezes até somos cobrados, irmão William, de que nós temos que ser perfeitos. Pelo contrário, né? A gente vem para Jesus cheio de defeitos. A mudança é nítida, né, pastor? Porque se comete um erro, alguma falha, a gente já... Oh, meu Deus, me perdoa. Exatamente. Porque é na hora. Essa é a essência de servir a Deus, de estar com o Espírito Santo. Porque nós reconhecemos, não dá um minuto. Exatamente, né? Quando nós já temos sido transformados pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus, nós erramos. Mas, porém, a consciência nos acusa de que erramos e que devemos pedir perdão a Deus e nos arrepender, né? Mas vamos voltar aqui para o apóstolo Pedro, que depois de convertido de verdade, transformado de verdade, tornou-se um apóstolo, um líder da igreja primitiva, né, que através da vida dele Deus fez coisas extraordinárias, né? Mas nesse momento aqui, o contexto fala do quê? De Pedro negar Jesus, né? E Pedro foi avisado,
que negaria Jesus. Né? Vamos entender então aqui um pouquinho mais essa situação. Olha só, o verso 54 ainda de Lucas 22 diz assim, ó: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Né? Então Pedro aqui, ele negou. Então, mas Pedro negava dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Né? E foi aqui o verso que nós lemos quando Jesus, então, fitou os olhos em Pedro, né? E só o olhar de Jesus para Pedro o constrangeu. Né? Já imaginemos nós, irmão William, quando nós cometemos um erro e com nossa esposa, nossos filhos, né, com os nossos líderes, e nós causamos muitas vezes uma tristeza, e só o olhar daquela pessoa para conosco já faz com que a gente reconheça: meu Deus, o que eu fiz? Então vamos falar um pouquinho aqui, por que Pedro negou Jesus? Né? Somos falhos, irmãos. Primeira coisa que nós temos que entender: Pedro era um crente, sim, tornou-se um grande apóstolo, foi um grande homem de Deus, foi um dos líderes da igreja primitiva, né? Depois que ele passou pelo batismo com o Espírito Santo, se a gente for ler aqui o livro de Atos, meu Deus, né? O que Pedro realizou em nome de Jesus foi coisas extraordinárias. Mas nesse momento aqui, ele negou Jesus. Então nós queremos falar um pouquinho disso aqui, porque nós também, irmão William, tem momentos que nós, tendência do ser humano fraquejar. É tendência nossa negar, né? Diante de situações que muitas vezes se apresentam difíceis para nós, e nós tomarmos aqui uma postura firme, decidida, o ser humano entra ali em conflito consigo mesmo. Foi o que aconteceu com Pedro. Foi. É o que eu comentei aqui na hora que estava no louvor, né, pastor? Exato. Tem horas que nossa fé é aquela fé robusta, firme. Tem horas que a nossa fé tá balançando. Tá, né? Lá embaixo, tá balançando, estamos submergindo, igual Pedro, quando andou em cima da água. Ele estava com a fé ali, mas aí olhou pro seu eu, pro ser humano, hein? É verdade, olhou para a situação à sua volta e fraquejou. Então, irmãos, primeira coisa que nós podemos aprender aqui: de repente nós queremos condenar Pedro, né? De repente nós queremos dizer que Pedro não poderia ter negado Jesus. Certamente, né, que não é o correto. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós somos seres humanos, e todo ser humano... Caiu agora, meu irmão. Você viu que apitou? Aham. Caiu. O celular caiu antes. Tá fora do ar? Aham. Oh, Jesus. Esse barulho aqui caiu a live. Não, eu vi aqui. Mas caiu primeiro no celular. Estranho. Dá um minutinho. Oh, meu Deus. Esse vídeo não poderá assistir esse vídeo novamente. Não. Voltou. Voltou? Oh, meu Senhor Jesus, tem Só atualizou.